Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, de volta a esta tribuna, eu quero me associar ao que disse o deputado Paulo Fiorillo em relação ao Twitter do governador Dória. Isso é um absurdo total, né? Quando ele fala que ele defendeu a saúde fiscal, ele não, os deputados aqui votaram no 529 porque estavam defendendo a saúde fiscal do Estado. Nada mais mentiroso e falso do que isso, porque se o Dória estivesse preocupado com a saúde fiscal do Estado e também a Assembleia Legislativa, sobretudo, haveria um esforço enorme para a cobrança da dívida ativa. E ontem eu mostrei aqui os números de as dívidas de algumas empresas que devem bilhões para a dívida ativa do Estado. Várias empresas, senhor presidente, que estão aqui relacionadas, empresas de telefonia, empresas do ramo frigorífico, todas elas grandes devedoras da dívida pública, como, por exemplo, que a Telefônica deve 3 bilhões e 400 milhões de reais, deputado Castelo Branco. Olha só, por que o Dória não cria as condições para cobrar essa dívida ativa, que não cabe nem recurso mais para a Telefônica? Por que o governo não cria as condições para cobrar esses 340 bilhões de dívida ativa do Estado de São Paulo, das grandes empresas que não pagam, que dão calote no Estado? Aqui a Sadia deve 1 bilhão e 600 milhões de reais, mas não, o Dória não vai atacar as empresas, não vai cobrar a dívida ativa, ele vai desmontar o estado de bem-estar social, como, por exemplo, uma empresa importante, uma empresa pública histórica no estado de São Paulo, como a CDHU, responsável pela construção de casas populares. É a CDHU que garante o mínimo de dignidade para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. É a única possibilidade de uma pessoa ter acesso à sua casa própria. CDHU é a maior empresa de habitação popular da América Latina, empresa pública. Simplesmente, com a aprovação do 529, a habitação, o acesso à habitação popular, esse acesso será totalmente abandonado pelo governo do Estado. Alguém acha que o mercado vai atender a essa demanda? Jamais, o mercado tem outros interesses. Então, essa população pobre, que ele diz aqui, olha, assegurar o atendimento aos pobres e desvalidos. Ele ataca os pobres e desvalidos, e mesmo com a aprovação, mesmo com destaques que provavelmente serão aprovados, é lógico, senhor presidente, mesmo assim, já houve esvaziamento no orçamento. O deputado Paulo Fiorillo mostrou didaticamente aqui que para o orçamento de 2021, o governo já reduziu o orçamento do Oncocentro, da FURP, do ITESP. Então, na verdade, ele está aqui passando, senhor presidente, um passa-moleque na Assembleia Legislativa, enganando a população. Além do mais, o projeto, mesmo com os destaques, mantém, por exemplo, os ataques ao Instituto Florestal, ao Instituto Botânica, ao Zoológico, ao Instituto Geológico. Ou seja, por exemplo, o Instituto Florestal tem uma função importante na preservação da Mata Atlântica e do Cerrado do nosso Estado. Ou seja, essas instituições, esses institutos que eu citei, eles serão atacados e, com isso, o governo Dória estará atacando o meio ambiente, sem contar as concessões, as privatizações, as vendas de equipamentos públicos, de terrenos públicos, que nós fizemos uma conta aqui, senhor presidente, através de um dado apresentado pelo professor da USP, o professor César Minto, dizendo que, no mínimo, nós vamos ter a privatização, a venda de o equivalente a 1.000 campos de futebol. 1.000 campos de futebol. Então, é uma depredação total do patrimônio público do Estado de São Paulo. Mas, sobretudo, ainda continua essa depredação, esse extermínio do estado de bem-estar social, continua atacando a população mais pobre, o meio ambiente, haverá aumento de impostos, as pessoas com deficiências serão duramente atacadas, as carteiras previdenciárias
dos aposentados, dos cartorários, a Defensoria Pública será afetada. Então, senhor presidente, o que houve, no máximo, e o que haverá é uma redução de danos, mas o projeto ele continua sendo perverso, nefasto e criminoso, esse PL 529. Não vejo mérito nenhum em um deputado se orgulhar de ter aprovado o PL 529. O deputado que votou nesse projeto a favor tem que se envergonhar, porque ele votou contra os seus próprios eleitores e contra a população. Muito obrigado, senhor presidente.